Começa agora na Rádio Gazeta FM o programa Conte Sua História. A apresentação de Selminha. Boa tarde a todos que estão ligados na Rádio Gazeta FM 104,9. Eu sou Selminha e hoje o programa Conte Sua História tem o prazer de receber a doutora Maria Daiane para o bate-papo. Boa tarde, Maria Daiane. Boa tarde a todos os ouvintes da Gazeta, boa tarde Selminha, obrigada pelo convite desde já para estar nesse momento aqui de quarta-feira. Valeu, Dai. Boa tarde, Maria Daiane. Daiane conhecida como também Dai, sorridente, autêntica, inteligente, visionária e verdadeira. Dai, conte sua história. Então, obrigada por estar todos aqui, ouvindo esse programa, por mais um momento aqui na Gazeta, nessa tarde de quarta-feira, e ao convite de Selminha, para a gente falar um pouquinho sobre a nossa história. Então, quem é Daiane, né? Daiane nasceu em fevereiro de 1987. A partir de então, a gente vem crescendo. Nasci aqui na cidade de Riachão do Jacuípe, sou filha de Maria e de Bieco. Meus pais que sempre fizeram, pela família, por construir entre amor e carinho. Então, eu me tornei essa Daiane, atenciosa, meiga, por ter uns pais que sempre foram acolhedores. Então, assim, Maria, quem não conhece, Maria de Bieco. Então, sou filha deles, tenho mais 4 irmãos, Neto, Sandra, Cirleide, Silvânia, que são pessoas, meus irmãos são especiais na minha vida, são tudo, graças a Deus, todos nós somos unidos e a gente tem as nossas tardes de conversa e isso a gente vai crescendo e amadurecendo. E aí daí foi crescendo em Riachão, nasci no Bom Samaritano, onde eu tenho o prazer e a honra de trabalhar no hospital em que nasci, Então isso nos deixa grato, nos deixa satisfeito com o que a gente vem construindo, que tudo que a gente passa em momentos altos e baixos é para o nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, daí então a gente foi estudei no Santa Marta, estudei no Nagmar, estudei no Nossa Senhora, escolas do município. E aí a gente foi construindo nosso mundo estudantil, nossa vida como estudante, até que decidi fazer uma faculdade, E aí a gente foi à luta dos vestibulares, da vida, fomos escolhendo, fazia não dava certo, e aí então prestei o vestibular para nutrição. E hoje sou nutricionista com muito orgulho. Gosto muito do que faço. Então é isso aí. Pois é, você que está acompanhando o nosso bate-papo e quer mandar uma mensagem ou uma pergunta para a Dai, o WhatsApp da Rádio Gazeta é 759-9251-7039. 759-9251-7039. Mande sua pergunta que Daiane está aqui ao vivo para tirar qualquer dúvida sobre ela. Então, mande. Pois é, Dai. E aí, como foi sua infância? Então, minha infância foi ótima, graças a Deus, brincando, Na parte a gente cresceu no interior, então isso nos deixa ter uma infância de qualidade, como a gente diz, Longe de telas, que é o que a gente sempre fala hoje, para que a gente crie uma nova geração que não seja tão dependente das telas. Então minha infância foi muito boa, fiquei na roça, então eu montava, tinha contato com os animais, com a natureza. Isso para mim foi gratificante, foi fantástico, crescer nesse ambiente de natureza, contato com o outro, com o familiar. Então minha infância foi muito boa. É uma infância que hoje é raro, de se ver muita gente indo desse lado de campo, Isso. Hoje a gente não tem muita vivência, As crianças hoje
por compromisso, né, que os pais mesmo colocam, aula de não sei o que, aula, né, de tantas outras opções que se tem, não se tem tanto contato com a natureza que, no meu ponto de vista, é essencial, porque formamos seres para a gente entender de onde viemos, né, de nossas raízes, o que é que a gente faz, o que é que a gente está aqui. Então, uma infância com um contato com a natureza, como foi a minha, foi muito bom. Isso só faz ter lembranças boas, né? Muitas lembranças maravilhosas. Então, assim, é como volta e meia a gente fala dos avós, né? Eu tenho uma infância que eu lembro muito do meu avô Martino, que é o pai do meu pai. Então, a gente ia para a roça nas férias e ele, com aquele encanto, ele montava e mostrava isso e passava por aquele pé de umbu e, né, a gente colhia aquilo ali era uma festa. E eu tinha apenas 4, 5, 8 anos e até hoje eu lembro, né? Então são coisas que marcam a gente. Então assim, vovô Martino foi uma pessoa que a gente tem uma referência, né, de família. E assim eu deixo esse legado que a mesma coisa Painho fez com Maria Eduarda, que é minha filha. Então Painho, Maria Eduarda teve o prazer de viver com ele o que eu vivi com meu avô. E o que foi que mais te marcou na tua infância com teu avô? Minhas férias, que a gente montava num burrinho, né, que ele tinha, e aí ele me colocava nesse burrinho e a gente caminhava pela Boa Fé inteira, né, para a região que, graças a Deus, a gente mantém a essência, né, a nossa roça é lá, e aí a gente mantém isso. Então a gente passeava e ele mostrava tudo, ovelha, o gadinho dele, então isso me marcou. Era sempre um ser carismático, ele sempre era acolhedor. Nunca era de reclamar, de estar errado, não. Ele sempre tinha uma risada para saltar com a gente. Isso é tão bom e gostoso, né? Com certeza. Feliz de quem possa viver, né? Ter essa infância com um familiar, ter uma infância com pessoas que realmente se importam com você, que gosta e que cresceu e que fez história e que hoje você tem o prazer de contar que viveu na infância isso aí. Uma história, uma infância sadia, né? Sadia, com certeza. Pena que ele foi tão cedo, né? Foi um acidente, mas pessoas especiais é assim, né? Então a gente tem o tempo de vir, de ficar e Deus que sabe de todas as coisas. Pois é, Dai. Tem uma ouvinte aqui que mandou já uma mensagem para você. Joseane de Lima. Ela está falando: Daiane, estou ouvindo a entrevista, manda um alô para mim e eu estou te ouvindo aqui. Muito obrigada, Joseane, pela audiência, de estar ouvindo um pouquinho, né, da nossa história. Então, assim, obrigada, espero que esteja gostando e contribua, né, para que a gente possa fazer mais crianças felizes, com infâncias saudáveis. Então, obrigada pela audiência. É sinal que você é carismática, viu, Daiane? Os Que bom. Já estão mandando uma mensagem para você, isso é bom. Que ótimo, que bom. A gente no mundo tem que ter uma missão, né? E quando a missão da gente é para servir o outro com qualidade, então isso nos deixa preenchido, né? A gente consegue, se a gente estiver aqui para fazer pelo outro, que a gente não possa atrapalhar, então já é tudo, né? Já é o suficiente. Se você ajudar, bem, mas não atrapalhar. E eu trilho minha vida, graças a Deus, assim, né? Porque a gente tem um caminho a seguir e quando a gente está aqui, a gente tem algo a fazer pelo outro e fazer o bem. Isso mesmo. E a gente sempre deixa um legado, né? Isso, com certeza. Que a gente faz durante esse tempo. Claro. Então, outro ouvinte aqui também tem o Zé do Licuri. Estou ouvindo vocês. Olha que legal. Sim, obrigada, Zé do Licuri, pela nossa audiência na Gazeta, né? Que a gente tem quando o ouvinte interage, isso é sinal que a gente está fazendo um trabalho positivo, né? Para levar informação e é o que deixa a gente fortalecido a cada dia, né? Permanecer no trabalho, fazer diferente e inspirar a vida de alguém, né? Isso é muito bom. Pois é, Daiane, me fala mais um pouco da sua infância, o que você
O que te marcou com seus irmãos algum momento na sua vida? Então, meus irmãos, como eu sou a filha caçula, então eu fui paparicada. Então, assim, minha irmã mais velha, que é Silvânia, é minha Dinda de consagração. Então, graças a Deus, somos todos unidos, né? E sempre brincamos. E até hoje, quando nos reunimos, é sinônimo de alegria, é sinônimo de satisfação da gente preservar o que a gente aprendeu de pequeno, né? A gente nunca, graças a Deus, nunca fomos de brigar, né? De assim, um ficou de mal com o outro, não. Né? Por eu ser a mais nova, eu acho que eu fui a mais dengada, né? Então, Silvânia, Cirleide, Sandra, Neto e Sandra que moram distante, mas a gente não passa uma semana sem dizer assim, oi, bom dia, e aí, tudo bem, como é que tá, que dia vem? Então, isso prova que a gente construiu, né? Desde quando nasceu, os nossos pais souberam lapidar a gente para sermos unidos, né? Porque a união começa em casa. Verdade. Né? E a base, né, é que faz permanecer essa união, né? Isso, com certeza. Se a gente falasse alguma coisa com o pai, eita, pai, que fulano fez isso, deixa pra lá. E assim mesmo, ele sempre era aquela pessoa de acolher. O pai, eu sempre tinha palavras de positividade, de estar ali com o outro e fazer sempre o bem, né? Então, a gente... E você não era você na infância, era muito sapeca? Não, toda a vida eu fui quietinha. Então, toda a vida eu fui responsável, sempre fui estudiosa, nunca dei trabalho a meus pais, né? Eu acho. Então, assim, eu sempre agia com minhas responsabilidades, né? A gente sempre brinca, mas algo da infância que é legal era que eu brincava no fundo de casa e com uma amiga, com Gleice, né? Que é a filha de uma vizinha, que hoje nem mora na cidade, mas a gente fazia bolinho de terra para dizer que era brigadeiro. Então era a nossa infância. São João fazia a coleção de fogos, quem comprava mais. Então assim, foi muito bom. E na sua adolescência, né? Passou a sua infância, veio a sua adolescência. O que foi te despertando na adolescência? Então, eu sempre gostei de resolver as coisas, né? Então, desde a adolescência que eu procurava ajudar alguém ou fazer alguma coisa para que eu me sentisse útil ali. Eu aprendi a pintar, ou a bordar, ou a fazer algo, né? Então, desde a adolescência, eu sempre procurava fazer alguma coisa que somasse no dia a dia, né? Para não ficar, sempre a não fazer nada, eu só ia estudar. Entendi. Então eu ia para a escola, né? Tinha aula de natação, a gente tinha esses momentos e aí a gente ia aprendendo, né? Um ensinava, eu lembro de uma caminha de vento que aprendi a fazer, que meu avô deixou e falava que fazia dessa forma. Caminho de vento? Cama de vento, né? Que é a cama de corda hoje que se chama. Então, uma cama feita a corda. A mão. No caso, com a mão e a corda ali do laçando, né? Fazendo a base, né? Então, não tinha colchão. Dormia ali com esteira. Então, assim, isso a gente foi aprendendo, né? E se guardando isso, né? Tendo como referência. Pois é, isso aí faz a gente voltar no tempo, né? Com certeza, com certeza. A gente vai, quando vem para um momento como esse, às vezes a gente nem se dá conta do que a gente já viveu, isso, né? O que é que a gente já passou. E aí as coisas vão surgindo, vão lembrando dos momentos. E de minha infância para a adolescência eu não tenho momentos de assim, passei por algo ruim. Não tenho lembranças, graças a Deus. Isso é bom demais. Não tenho. Não tenho lembranças de passei por aquilo ali que foi ruim. Uma coisa que só foi crescendo, né? De acordo com o que você foi vivendo. Isso. Natural. Exatamente. Então, meu pai tinha um ônibus e a gente brincava nesse ônibus e passeava, que ele carregava os estudantes e era só alegria. Pronto. E quando foi passando esse tempo, aí
como foi na sua vida acadêmica? Você chegou a fazer o quê? Então, aí quando eu finalizei o ensino médio aqui, né, eu fiquei entre o Colégio Propedêutico e o Maria da Guimarães de Miranda. Finalizei o ensino médio e aí eu fui fazer vestibulares. Fiz alguns em Feira, fiz outros em Salvador, até que eu defini fazer o vestibular para nutrição, né, que eu tive o apoio também de Tio Roque, de Lísia, né, que foram pessoas que me acolheram e me incentivaram a estudar, a fazer, a crescer, né, a fazer um nível superior. E aí quando eu fui aprovada no vestibular de nutrição. Em qual faculdade? Na Unirb, na faculdade em Salvador, né? Então assim, aí eu fiz o vestibular, fui aprovada, estudei ali em Patamares por 4 anos e meio. E ali a gente foi amadurecendo, né? Vivendo vários momentos, passando por várias coisas, porque sair do interior, 18 anos, e ir para uma cidade, né, para uma capital, para uma cidade grande, nova, existia vários desafios, né? O medo, então foi as partes que a gente tem como história de amadurecer, foram a superação de medos, né? De você, vou pegar o ônibus para ir para a faculdade, o medo de ser assaltada, que inclusive cheguei a ser, mas graças a Deus, até o coletivo que não costuma parar, eles pararam, por ser conhecida num ponto ali de ônibus, né? Então, minha vida, graças a Deus, ela é repleta de coisas boas, de pessoas boas, que até na parte da faculdade eu construí histórias muito positivas, que inclusive um dos meus colegas, que era idoso, se tornou padrinho do meu casamento. Então isso é prova de que a gente, né, viveu coisas boas, coisas positivas, e não só foi, estudei e vou embora. Não, por onde a gente passou, a gente conseguiu deixar um legado, né? Então aí eu me tornei nutricionista. Meu primeiro emprego foi na cidade de Biritinga, aqui no município próximo à Serrinha. Era nutricionista do hospital de lá. Então assim, as pessoas também acolhedores, né? Então fiquei lá por muito tempo, por muitos anos. Depois fiquei aqui no hospital municipal e aí a gente foi construindo o nosso caminho profissional, né? Fiz especialização, fiz um mestrado pelo Chile, e aí a gente foi crescendo, né? Se desenvolvendo e, graças a Deus, nutricionista. E por que você escolheu ser nutricionista? Então, eu sempre gostei de cuidar do outro, né? Sempre gostei de alimentação, de incentivar uma alimentação saudável. Eu gostava de ler, né, reportagens sobre. E quando a gente analisava odonto, eu até pensei em um curso de direito para ser advogada e tudo. Aí do nada eu prestei o vestibular, passei e fiquei. E né? gostou do curso? Gostei do curso e me identifico até hoje. Faço por amor. Sou nutricionista por amor. Então, aonde eu trabalho, aonde eu passo, eu faço porque eu gosto. Né? Então, isso se torna o dia a dia mais leve. Porque eu acho que a gente trabalhar, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, a gente tem que trabalhar por amor. Porque aí a gente consegue, a cada dia, superar os desafios que tudo se tem, né? Eu sou muito disso. A pessoa tem que escolher o que gosta de fazer. Isso, né? isso. Porque você vai trabalhar com prazer. Exato. Tudo que você enfrenta, você vai ter a facilidade de resolver. Porque Exatamente. você gosta, né? É. Então, isso é bom. Porque quando você trabalha com o que gosta, se você gostar do que você faz, se torna leve, se torna agradável, né? O dia flui. E quando você vai para uma coisa que você já vai, oh meu Deus, tenho que ir, né? Então isso já se torna um peso. Então, eu sou nutricionista, graças a Deus, formada desde 2010, passei no vestibular em 2006, e aí de lá para cá a gente só foi amadurecendo, né? E até então exerço minha profissão e gosto do que faço. E qual a sua visão para o desenvolvimento para Riachão na área de nutrição? Hoje a gente tem uma faculdade, né? Que antes aqui, quando eu prestei vestibular, eu tive que ir para Salvador.
Então, 6 meses depois que eu estava cursando, no primeiro semestre, já abriu em Feira de Santana. E aí foi crescendo. Então, a nutrição, ele é como a gente fala, deixe que seu alimento seja o seu remédio, né? Hipócrates traz essa afirmação que ela é de 1000 anos e é visto até hoje como uma verdade, né? Quando você pega que alimento deixe que seja o seu remédio. Porque, então, assim, a nutrição, ela vem crescendo. Hoje, a gente fazer nutrição não precisa mais sair de Riachão. A gente tem uma FARJ, né? Que é a faculdade inserida na Bela Vista, que tem vários cursos, né? Que oferta para nós, jacuipenses. E ser nutricionista hoje se tornou fácil, porque eu consigo estudar na cidade que eu moro. Então, é um curso que traz leques para você de atuação, não é ser só nutricionista de uma parte de atendimento. Você pode atuar nas empresas, no controle das refeições, em hospitais, em academias, em atendimentos home care, que é o atendimento domiciliar. Então, assim, a nutrição ainda te dá um amplo leque de oportunidades de atuação no mercado de trabalho. Isso é bom, porque cada um tem uma identificação diferente, né? Sim, uma visão diferente. Isso, e acaba que no decorrer dos 4 anos você consegue conhecer um pouquinho de cada área e identificar em qual eu quero continuar. E aí começam as especializações, né? Então você faz a especialização em saúde pública, em fitoterapia, em nutrição clínica, em nutrição esportiva, em nutrição em One, né? A digestante. Então isso tudo vai tendo um leque de oportunidades. E aí a nutrição em Riachão é isso. As pessoas entenderam que não é mais estética, e sim qualidade de vida. Né? Então a gente ter alimentação saudável, praticar atividade física, é você prolongar seus dias ou chegar na velhice com qualidade de vida. Isso é muito bom, né? Isso. Isso é muito bom. E além de nutricionista, você trabalha em quê? No momento, eu atuo como nutricionista em várias empresas, né? Mas já tive uma loja de produtos naturais, né? Então a gente começou a empreender na cidade, mas aí a gente deu uma pausa de alguns ciclos da vida. Então hoje eu faço mais a parte domiciliar, né? Do produto. Às vezes eu forneço algum produto que ainda eu vendia na loja física. Então coordeno os cursos da área da saúde da faculdade de Riachão. Sou nutricionista da empresa Frijacuípe, onde a gente faz o controle da qualidade daqueles alimentos que é servido, né, de uma empresa que funciona 24 horas, então desde o café da manhã até o jantar, e do Hospital Bom Samaritano. Então a gente tem essa vivência na cidade, graças a Deus a gente consegue trazer com qualidade, né, os alimentos para as pessoas que estão sendo fornecidas por aquilo ali, sendo recebidas, né? Então a gente aí no momento sou nutricionista das empresas, né? Então, tanto que é importante uma empresa contratar um nutricionista. Sim, claro. Porque às vezes a gente pode pensar que é um custo, mas é um custo-benefício. Você tem um controle do que você está servindo para uma coletividade, né? Para um número de pessoas. Então, pode reduzir danos, pode reduzir problemas de infecção, né? Então, o que eu observo é que a cada dia as empresas investem mais nisso. Né? Quando eu formei, aí a gente foi passando pelas cidades, né? Serrinha, Biritinga, Riachão, Candial, já fui nutricionista também em Candial. E aí a gente foi para uma empresa, uma mineradora em Santa Luz, e lá a gente via o quanto era importante uma nutricionista dentro de uma empresa, né? Lá a gente fornecia os alimentos para trabalhadores do garimpo, né? Então, era tudo organizado, tudo controlado e se tinha uma resposta muito positiva, inclusive rendimento de trabalho. Pois é, e o nutricionista acompanha da limpeza até o service, né? Isso, né? Desde do pré-preparo até o produto final, né? Então, quando você tem uma equipe qualificada para isso, né? Então, isso já flui melhor. Isso só tem a crescer aí. Isso, exatamente. Os funcionários ficam satisfeitos. Isso.
Então é uma bola, é um círculo, né? Você consegue dar qualidade, o outro que recebe vai fazer sua função melhor e isso vai fazendo com que a empresa cresça. Verdade. E como é que só tem a crescer, né? Isso. É muito bom isso. E você gosta de cozinhar, Dai? Então, mais ou menos. Se me colocar para fazer uma comidinha assim, sai, né? Um feijãozinho, um arroz, a comida mais simples. Mas dizer que sabe fazer aquelas comidas, não sou muito boa, né? Mesmo sendo nutricionista? Mesmo sendo nutricionista, eu só sei dizer o que é bom e o que é ruim. Mas para fazer, aí eu deixo para maninha, que tem as mãos divinas na cozinha, Tá vendo? né? Minhas irmãs também. Então, a parte de fazer essas comidas saborosas não sou tão boa. Então, assim, muita gente tem dúvida, para ser nutricionista tem que cozinhar, nem sempre. Não, nem sempre, né? Porque a gente ensina as técnicas do cozimento, né? Do preparo desse alimento, da importância da qualidade, da harmonia, da adequação desse prato, quais são, o que é que pode conter, o que é que não pode, o que é que faz mal, né? O que é que contém os ingredientes que está ali. Então a gente trabalha a parte química da coisa, né? Mas não é a parte da gastronomia. O gastrônomo, sim, ele vai estar ali sabendo fazer pratos excelentes, então é diferente, né? E tem essa visão de que é nutricionista, então é boa na cozinha. Existe, né? Existe as nutricionistas que gostam de fazer também, que tem essa parceria, mas eu não sou muito boa na cozinha. Pois é, mas o tempo é que vai Amadurecendo e vai aprendendo. E nunca é tarde. Claro. Porque cozinhar é arte, né? Isso, é uma arte. Eu falo que cozinhar é uma terapia. Né? Quando você entra na cozinha, o povo fala, Maria, não vai sair mais. Realmente. Então, quando você faz com amor, o alimento sai mais saboroso. Com certeza. Porque o ato de comer não é só mastigar. É a gente sentir o cheiro, o preparo que está vindo ali. Então, é prazeroso também. É verdade, é verdade. Tem um ouvinte aqui que mandou um áudio, vamos ouvir? Ela falou, Dai, que a comida de Dona Maria é boa mesmo. Ah, pronto. Então, Joseane, né? Realmente, as refeições que Dona Maria prepara são saborosas demais. É famosa. Obrigada pelo elogio. Você já trabalhou, Dai, em saúde pública aqui em Riachão? Já atuei aqui por alguns anos na parte do NASF, que era o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que hoje não existe, né? Mas por ter mudado para a equipe multiprofissional, hoje existe um outro programa. Então já atuei na saúde pública aqui, nos postos de saúde, na secretaria, no centro de reabilitação, que foi inaugurado também no governo, né, da cidade mãe, e aí a gente atuou na parte da saúde pública, tive o prazer de servir os munícipes de Riachão, né, os jacuipenses, tanto em zona rural quanto urbana, e trabalhar na saúde pública, eu sempre falo com os meus alunos, que é algo que todo profissional tem que passar, porque além de você ensinar, você aprende. Então é uma troca de conhecimento, né? Você consegue levar o que você tem de científico, aquilo que foi estudado e validado com o saber popular. Então isso nos deixa enriquecido. E o período em que eu atuei enquanto nutricionista do NASF, coordenação desse núcleo de apoio à saúde da família, né, no hospital também, que tinha parte da saúde coletiva, dos atendimentos nutricionais, de fazer educação alimentar, que é a parte das palestras, de contato com o público, levando a informação. Até hoje, a gente é grato, né? Por isso que onde a gente passa, tu me atendeu, você passou por ali e tal. Então, assim, eu tive o prazer de passar pela zona rural e por onde passei, deixei um pouquinho do que foi Dai, nutricionista na saúde pública de Riachão. Puxa, isso é bom, viu? Porque é a importância, né, que a cidade precisa desse nutricionista nessa área, né, na saúde pública. Sim, sim. Então isso faz
até abrir a mente das pessoas, a Sim. importância da qualidade de vida, né? Isso, hoje, inclusive, antigamente a gente tinha uma nutricionista no município, hoje a gente tem muito, né? Hoje são 3 ou 4, não tem hoje o quantitativo correto, né, da saúde pública em Riachão, o número do profissional nutricionista, mas cresceu, né? Quando no último ano em que atuei, a gente já tinha 5 nutricionistas comigo. Então isso prova que o governo se adequou, né? Que o trabalho teve positividade para a melhoria da qualidade de vida, porque a gente tem que trabalhar com a prevenção, ela é mais barata que o tratamento. Então, se eu me alimento bem, se eu sou estimulado a ter uma qualidade de vida, eu vou evitar esse idoso doente na medicação, né? Então, quando a gente previne, a gente trata mais barato do que a forma medicamentosa, do que uma doença instalada. E a saúde pública, ela vem para isso, né? Uma atenção primária para que o outro tenha uma informação antes do adoecimento, antes de chegar no secundário, no terciário, que já vem a parte da hospitalização. E o SUS adere uma nutrição? Sim, sim. Tem muitos programas do governo federal, que aí vem a todas as esferas, né? Estado e município. Então, a gente tem segurança alimentar, a gente tem programa da vigilância sanitária, que é a Anvisa, né? Que tem a parte que faz o controle da alimentação de restaurantes, de indústrias, de empresa. Então, se tem programas de política, né, federal e que perpassa para estado e município. E por que você quis ser empreendedora no Nutrimais? Então, a Nutrimais foi uma loja, né, de produtos naturais, onde a gente trabalha com isso, que é a parte da fitoterapia e nutrição, né? Então a gente fez uma pós, se especializou, e aí eu adequava aquilo que eu atendia, o que eu prescrevia que o paciente encontrasse ali, né? Então, assim, a gente vendia produtos naturais, né, de forma integral, mostrando a qualidade daquilo, para o que servia, para o que era bom. Então, a Nutrimais foi um sonho, onde eu sempre tive de alocar o conhecimento da nutrição, como empreender, como trabalhar, como fazer, né, para mostrar aquilo que a gente passa na prática. Então, isso aqui é bom, né? Mas no decorrer dos ciclos da vida, do corre-corre, acabou que teve que se dar uma vírgula, talvez, né? Ou uma pausa, vamos dizer. Não acredito que seja ponto final, né? Nada é ponto final. Nada. Então, assim, hoje mesmo a gente tem as bananas chips, né, que a gente trabalha, alguns produtos, e volta e meia as pessoas ligam e pedem, Dai, já chegou, tem aí. Então a gente prova que o pouquinho que a gente ficou, a gente deixou um legadozinho, né? Me explica um pouquinho com esses produtos. Os produtos são integrais, são sementes, né? São oleaginosas, são alimentos saudáveis. São alimentos que a gente entende como, que a gente fala de uma maneira com a fitoterapia. São alimentos que você ajuda a prevenção do que é medicação. Então a gente trabalhava com diversas sementes, farinhaços, fibras, cápsulas que, por exemplo, ômega, colágeno, vitamina D. Então a gente tinha isso como empresas que são fornecedoras de produtos de qualidade. Então eram esses produtos que a Nutrimais tinha, né? Fazia essa venda em loja física. E aí com isso a gente adequava o plano alimentar do cliente de acordo com a necessidade individual, que era um plano personalizado, e o que a gente tinha para fornecer. Poxa, interessante, porque isso aí faz com que um alimento que para substituir outro alimento, né? Isso. Às vezes a famosa frase, desembale menos, né, e descasque mais. Ou seja, a ida ao supermercado ser menor, né, do que aquilo que a gente vai na feira livre, numa loja como essa, então a gente substituir. Ao invés de um biscoito recheado, uma castanha do Pará, uma oleaginosa, né, então a gente tinha como essas bananas chips, né, que todo mundo
às vezes procura, gosta. Então a gente tem sabores do que é um biscoito com gordura hidrogenada. Então a gente tinha a opção de fornecer esses lanches saudáveis. A barra de cereal, milho chips, e aí a gente montava esse mix, né, de variedade para que a qualidade do fornecimento daquilo que o paciente gostaria de consumir ou de adequar à sua realidade, a gente conseguia oferecer. Muito bom. E você, pratica algum esporte? Então, sou um pouco relaxada, mas vou para a academia, às vezes faço caminhada. Durante a semana eu não fico sem fazer nada, né? Mas é como a gente usa a palavra quando a gente ensina, a disciplina, né? Então, aquilo que a gente coloca como importante, como necessário, se torna fácil, se torna rotina, né? Assim como a gente se alimenta 3, 4 vezes ao dia, a gente tem que tirar o momento da atividade física, tanto para a saúde do corpo quanto para a saúde mental. Então eu faço academia 2, 3 vezes na semana, né? Chego lá, deveria ser melhor, mas a gente não pode desistir. Quando eu faço um atendimento, eu sempre incentivo os meus clientes a irem à academia, a procurar uma atividade que lhe dê prazer. Porque você ir obrigado, você acaba fazendo, atingindo aquele objetivo rápido, mas você não mantém. E a atividade física hoje não é fazer 1 mês, 1 ano e parar. É vida, é longevidade, é saúde, né? Atividade física é prevenção. Isso. Nem Então, todo mundo tem essa consciência, né? Exatamente. Então, hoje mesmo, eu não fui à academia ainda, mas ontem eu já fui, né? Então, a gente faz 20 minutos de esteira, de bicicleta, de uma musculação, você já sai mais leve, porque é o momento que você tirou pra você, né? E isso é importante, porque cuidar da saúde mental nos deixa fortalecido para o dia a dia. Tem que ter um acompanhamento completo, né? Isso. E o que você gosta de fazer nos momentos livres, Dai? Gosto de filme, gosto de assistir, faço a leitura, tem um livro que leio também. Às vezes, em casa, organizo algo dentro de casa também, né? O dia a dia. Tenho uma filha também, casei, né? Nesse decorrer do dia, do tempo, né? De formar e tudo. Tenho minha família, graças a Deus. E aí, nessas horas vagas, preservo também ficar com ela. Com a família, Isso. que é a base de tudo também. Isso, com certeza. Quando a família está reunida e é forte, nada abala. Exatamente, exatamente. Pois é, e qual o conselho que você daria a um jovem escolher o curso acadêmico de nutrição? Então, eu sempre falo que estudar é o caminho, né? Porque você busca a sua autonomia, você busca eu sou isso aqui, né? Porque a gente pode estar trabalhando em qualquer lugar, em qualquer momento, mas quando a gente tem o conhecimento, ninguém tira, né? Então, a busca por estudar, a busca por fazer algo que você se identifique. Então, eu vou ser nutricionista. Apoio, como eu disse no início, existe um leque de opção para ser nutricionista. Mas está cheio, tudo está cheio. Mas todo mundo que faz por qualidade tem seu cantinho reservado. Tem seu espaço. Então eu sempre digo para N alunos que, graças a Deus, eu já tive a honra de formá-los, é que todo mundo tem sua cadeira em algum lugar. Basta ter o critério de buscar e ser diferente. Não ser apenas mais um. E sim ser o nutricionista ou o profissional para a área que você escolhe ser, né? Continuar. Porque não é algo que eu só vou ficar ali, se der, se não der. Eu acho que a vida tem que ter propósito para ser bem vivida. É por isso que muitos desistem, né? Sim, porque às vezes faz porque alguém pediu, né? Ou porque foi uma oportunidade rápida, mas a gente começa e a gente tem a chance de escolher e de entender. Às vezes a gente fala de destino, eu acredito que exista, né? Mas a gente também faz o nosso caminho. Escolhas, todos os dias que a gente tem a chance e a oportunidade que Deus dá de iniciarmos o amanhecer, Ele está dando a chance de sermos quem gostaríamos de ser.
né? Sempre eu acredito e faço isso de minha vida diária, de ser melhor, né? Quando eu amanheço o dia, eu vou para onde hoje? Vou no Frijacuípe. Eu quero chegar lá e fazer de mim algo que eu deixo um legado, né? Algo que seja, que eu possa fazer para que o outro veja um retorno positivo. E assim a gente vai pautando nossa vida. É verdade. Eu também sou assim, verdade. Gosto muito de... Eu acho que quando a gente amanhece, né, a gente agradece a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Ali tem pessoas que, poxa, eu poderia estar dessa forma e estou dessa. Mas eu acho que cada situação que a gente vive, a gente precisa agradecer. Porque o sentimento de gratidão, eles nos fortalece. Eles nos mostram que podemos ser melhor. E aquilo que a gente carrega para a gente fazer, que peso. Se está é porque a gente consegue carregar, né? E para isso a gente estimular o outro, que alguém se inspire. Poxa, você é nutricionista porque Dai passou no meu curso de nutrição na faculdade e me deixou algo positivo. Também já fui professora do curso técnico de enfermagem aqui de Juliana. E volta e meia hoje tenho alunos que foram alunos meus no curso técnico, sendo enfermeiros, né? Tenho alunos na parte de enfermagem, que é o PRO, que me ensinou nutrição lá no técnico de enfermagem. Então a gente vê que por onde a gente passou, a gente deixou algo legal, né? A gente deixou uma lembrança positiva. Quando é reconhecido, né? É isso que fortalece a gente. A parte financeira é importante, é necessária, mas não é tudo. Não é só dela que a gente tira o ânimo do dia a dia, né? De levantar e dizer, vou fazer aquilo ali hoje de novo. E fazer como se talvez amanhã não tivesse, né? Então, e muitos ainda, né? Possa ser que uma coisa ou outra desestimula. Não é por aí, né? Não. Porque dificuldade vai encontrar em toda e em qualquer área, né? Ou ser médico, ou ser enfermeiro, ou ser empreendedor, ou ser farmacêutico. Então isso nos deixa a cada dia um desafio, né? Viver é um desafio. E na época, quando você estudava na escola, você já se imaginava que poderia ser um nutricionista? Não tão definitiva. Às vezes dizia, daí tu vai ser advogada, né? Já cheguei a fazer até apresentações e tudo. Sim. Mas aí a gente fez o vestibular e fiquei. Volta e meia eu ouço as pessoas dizer, vai fazer direito, não sei o que, né? Tal. Mesmo agora? Mesmo agora. Né? Então, a gente tem esse perfil, mas fiz o vestibular para nutrição as 2 ou foram 3 vezes, assim, em faculdade diferente, fiz só para nutrição. Eu não fiz para outra área, né? Então, porque era para ser mesmo. Isso. Dai, o que você gostaria de passar, uma mensagem para essa nova geração? Acredito que para quem vem, né, como eu tenho uma filha de 8 anos, né, eu sempre mostro para ela a saber ouvir, né? Então, eu vou fazer o quê? Estuda, né, busca, tem outras formas. Hoje a gente tem a internet, que tudo na vida tem seu lado positivo e negativo. Então, usa a internet para te levar a caminhos de positividade, de sabedoria, né? Não negligencie o tempo que você tem. A vida passa, realmente a vida passa, mas que ela passe com qualidade, né? Que possamos fazer da nossa vida um tempo precioso. Então, assim, os jovens de hoje, amadurecer, o que eu deixo para eles é amadurecer em uma oportunidade de fazer o bem, né? De mostrar para aquilo, estudar. É procurar algo que você busque, um estudo que lhe fortaleça, que lhe preencha, né? Para você não deixar, vou fazer isso aqui por fazer, e deixa aí. Então, assim, não viver por viver, né? Viver por um propósito. Então, que os jovens tenham um propósito de vida, que busque aquilo por amor, que não porque o outro faz, porque eu vi na internet, porque o que está acontecendo muito são mentiras, né? O que se mostra na internet não é o que está nos bastidores,
e crianças e adolescentes e jovens, aí, até adultos, tentando viver aquilo que é mentira, aquilo que a internet mostra que não tem positividade. Então, que a gente utilize dela uma ferramenta que possamos crescer, conhecer, amadurecer, nos ensinar, né, a buscar por dias melhores. E a criança, adolescente que ouve os pais são bem-sucedidos, né? Com certeza, né? Eu cresci e tenho em mim que um pai e uma mãe não quer o mal do seu filho, Isso. né? Então, se eu ouço que me criou, que me gerou, né, que me apoia, eu estou no caminho certo. Porque não acredito, existe amigos, existe, né? Existe o outro e sempre existe o semelhante. Mas o que o pai e uma mãe têm a te contribuir é valioso, né? Porque eu acredito que é a pessoa que mais quer que você cresça, quer que você seja diferente. Por mais que tenha altos e baixos e pensamentos diferentes, que claro que a gente, é como tem a mensagem, não criamos um filho para sonhar o nosso sonho, mas que a essência fique dentro das escolhas dele, né? Então que essa essência seja plantada no amor, na acolhida, na humildade, porque hoje, às vezes, eu tenho. O ter não significa quem você é em personalidade, né? Que você tem, ótimo que possa, mas que você tenha o olhar pelo outro. Verdade. E feliz daquele que ouça o pai e a mãe. Isso, com certeza. A gente agora, há poucos dias, viveu a morte do Papa e que a cada dia palavras e frases e ensinamentos que ele nos deixa, né? Que esse momento seja eternizado, que as pessoas consigam ler aquelas mensagens que tem ali e que façam uma reflexão interna, né? Que você consiga mudar você, porque ninguém muda ninguém. Então a gente tem que mudar o que a gente não entende como legal do outro, que a gente mude a gente. Porque quando a gente aponta alguém, tem outros dedos apontando pra gente. Então que possamos fazer o que a gente acha que é interessante que o outro deveria fazer. Que a partir do momento que eu mudo, alguém tá vendo e alguém vai mudar, né? E aí a gente cria uma sociedade diferente. E me conta aí, Dai, quem é Daiane? Daiane, assim, falando, né, eu me sinto uma pessoa, sou orgulhosa de mim, né, de ser quem eu sou, de fazer o bem, de ajudar o próximo da maneira que eu entendo que é importante, né, não porque o outro acha que deveria fazer. Então, Dai é essa pessoa responsável, autêntica, sou amiga quando é para ajudar alguém que eu possa, estar ali, né, então eu me considero essa pessoa completa, sou feliz, graças a Deus. Que bom, você já se sente realizada. Sim, sim. Isso é bom. Graças a Deus, por onde eu passo, eu tenho pessoas que dão um retorno, e aí de ir para uma roça, de ficar na faculdade, de ter um momento numa praia, eu sou Daiane, então minha essência é isso aí. Se gosta, se não gosta, se fala, mas o que eu faço porque eu gosto. E às vezes é como eu sempre falo, por onde eu passo, a gente erra como todo mundo erra, que ninguém é perfeito, né? Não agradamos a todos, existe pessoas que gostam, que não gostam, isso é comum e vai acontecer. Não existe aquilo que a gente faz que o outro não comente, porque se a gente está fazendo é porque a gente está incomodando ou ensinando alguém, né? Então, eu pauto isso na minha vida. Estou aqui para servir ao outro, para fazer, para ser servida, para ser ouvida. E isso que me traga felicidade, que eu acho que você fazer o que você gosta, né, em viver a cada dia esse momento, é você eternizar e deixar um conselho, né, para alguém. É o que eu sempre falo com Maria Eduarda. Não importa o que o outro pensa de você, mas seja sempre você. Porque é isso que a gente vai lá na frente deixar como legal. Aí deixando do que a gente é, a gente não está sendo verdadeiro, né? Exatamente. E você não vai conseguir ser com o outro. Isso.
A verdade começa com a gente, a gratidão começa com a gente, né? Isso é bom. A maneira da gente tratar o outro é como a gente gostaria de ser tratado. E aquilo que você entende que não te oferece, ou você se afasta, né? Ou você tenta ensinar de uma forma que o outro queira aprender. Se não, você fez a sua parte. Isso mesmo. Né? Pois é, chegamos, né? Gostaria de lembrar vocês, ouvintes, que o programa Conte Sua História da semana passada, com Nando Santana, estará disponível hoje às 18 horas no meu canal do YouTube, Diário de Selminha. Vai lá conferir, que foi um programa muito especial. E peço a você, ouvinte, se inscreva no meu canal Diário de Selminha e assista os vídeos. Então, eu quero, né, que todos... que foi muito bom o nosso programa. Foi, Dai. O que você tem a dizer? Diga com suas palavras finais sobre o nosso dia de hoje. Então, é mais um momento de gratidão quando eu sou convidada a vir para uma entrevista, para um bate-papo. Isso também soma na nossa história, né? Então, assim, é muito bom quando a gente fala, eu vou, a gente também se prepara para aquilo, né? Então a gente vem porque gosta, porque entende que falar um pouco incentiva alguém, mostra alguém que você é capaz, né? Que você pode também. Então hoje foi uma tarde de gratidão, de felicidade, de mais uma partilha, de um momento bom, né? A ser vivido. E sempre à disposição. E são momentos bons, né? E únicos, né? Únicos. Nunca, a gente vai ver outros momentos, mas nunca será igual. Verdade, verdade. Não é? Então, é isso aí. Muito obrigada a todos que se interagiram conosco, né? Que mandou a mensagem, que falou, que participou. Isso prova que temos audiência, né? Dai, quem você gostaria de ouvir uma história de alguém aqui na Gazeta? Quem você indicaria? Para participar desse programa? Isso. Que você queira ouvir a história de alguém. Eita, então. Pode ser minha mãe, né? Sim. Né? Como família, ou como profissional, na parte de ter uma história agora positiva. Me pegou, Thelma, para indicar um nome assim. Então, acho que no momento minha mãe. Sua mãe. Tem história para contar, né? Tem muita história. Ali eu acredito. Tem muita coisa boa para ensinar, para partilhar, e aí ela seria uma indicação. Vamos ver mais na frente. Mais na frente, isso, vamos amadurecendo. Tem muita gente aqui que já está na lista. Na lista. Então que vamos deixar mais na frente, né? Sim. Pois é. Então, o programa Conte Sua História de hoje chegou ao fim. Gostaria de agradecer a minha convidada especial, Maria Daiane, que aceitou bater um bate-papo aqui comigo e compartilhou um pouco sobre a sua trajetória. Acredito que foi bastante enriquecedor. Muito obrigada, Maria Daiane. Eu que agradeço e me coloco à disposição. Pois é, Dai. Então eu quero agradecer a vocês aí de casa, que nos acompanhou até agora, que mandou sua mensagem. Meus sinceros agradecimentos. Até a próxima semana, se Deus permitir, com mais um programa. Conte sua história aqui na Rádio Gazeta FM 104,9. Então, muito obrigado e até a próxima semana, assim Deus nos permitir. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like e seu comentário. Gostaria de saber o que você achou desse vídeo. Se inscreva no meu canal Diário de Selminha. Ative o sininho de notificação, compartilhe e muito obrigada!